Ao vivo. Tivemos aí um probleminha técnico, mas estamos aqui nessa live fantástica com o Dr. Miguel Curto, grande mestre da medicina ortomolecular. Doutor Miguel, seja bem-vindo aí, já tem os alunos entrando na sala. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença do senhor aqui conosco, agradecer imensamente o convite e a pessoa de coração aberto que eu encontrei aí na nossa jornada e está recebendo aqui no nosso humilde curso, né, de Medicina Funcional da Nova Era da Saúde. Doutor Miguel, seja bem-vindo, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, muito obrigado pela confiança. Espero ser útil de algum modo, mas eu continuo sendo um aprendiz. Estamos aprendendo juntos. E essa humildade aí que a gente quer, né, trazer para as pessoas hoje, que é compartilhar um pouco do conhecimento, né, doutor Miguel, que o senhor tem. Uma live festiva, que é o lançamento da segunda edição do livro do doutor Miguel. Quando ele me mandou o lançamento, isso tem que virar uma live, a gente tem que divulgar para as pessoas. Esse grande mestre... Gente, o currículo dele é fantástico. Eu falei, doutor Miguel, vou passar a live inteira lendo o seu currículo, eu vou deixar ele se apresentar. Doutor Miguel, que é médico, mestre, dá palestra em congressos nacionais e internacionais, é formado em otorrino, tem formação clínica em otorrinolaringologia, né? Não escreveu só esse livro, participou de muitos outros livros como tradutor também. E o doutor Miguel aí, que é professor também de diversos cursos de pós-graduação e formação acadêmica médica. E eu vou falar para vocês, foi um dos pioneiros aí no Brasil, acho que foi a primeira geração de médicos que veio trazendo a medicina ortomolecular para o Brasil. E é o nosso grande tema da live hoje, a medicina que veio para ficar, né, doutor Miguel? Muito obrigada aí mais uma vez. Se apresente melhor falando sobre a sua formação e por que o senhor direcionou sua carreira aí para essa área de medicina ortomolecular. Eu não direcionei, eu fui direcionado. Eu nunca pensei em fazer ortomolecular. A minha primeira especialização foi otorrino, como você disse. Só que eu, durante algum tempo, frequentei algum grupo de estudos. Nesse grupo de estudos era multiprofissional, tinha médicos, farmacêuticos, dentistas, bioquímicos, até engenheiro, e psiquiatra também, para não faltar nenhum louco no grupo. E nesse grupo tinha alguns que faziam ortomolecular. Eu achei interessante. Mas isso eu não quando, sou pior... doutor Miguel? Qual ano que foi isso? Não faça essas perguntas que eu não sei. Deve ter sido na década de 90, ou talvez antes. Tá bom. Ou talvez antes. Uhum. Tá? Mas o primeiro que eu ouvi falar em ortomolecular foi o Dr. Tufik Matar, que você deve conhecer, ou deve ter conhecido, ouvido falar. Conheci. Sim, né? sim. Ele passou no meu consultório, falou do ortomolecular. Não dei muita atenção na época, porque eu não estava interessado. E mais tarde, nesse grupo, estava o Silvio Laganá, que era o mestre do mineralograma, o Robert Smith aparecia várias vezes o Bob Smith, né? Ele gostava de ser chamado de Bob. Várias vezes na reunião, falando sobre mineralograma, eu comecei a me interessar. E comecei a aprender. E eu sou palpiteiro, você já percebeu isso? Uhum. Na reunião eu dava muitos palpites. Até que um dia o pessoal pediu para eu dar uma aula, e escolheram uma aula cabeluda, que foi Radicais Livres. Grande desafio do entendimento bioquímico médico, né? E aí, então, eu fui estudar e fiz uma aula. E essa aula fez sucesso, o pessoal gostou. E eu fui convidado diversas vezes para repetir essa aula depois, em vários lugares. Foi que me abriu as portas. Aí eu falei, bom, já que eu estou dando aula, eu vou começar a fazer isso aí. E comecei a estudar um pouquinho mais e usar nos meus pacientes. Aí eu estudei mais a fundo. O livro, aliás, é fruto das minhas colinhas. Foi as minhas colinhas que eu fui colecionando no decorrer da minha vida. Suas experiências, né? Suas experiências, seus estudos, isso que é importante.
Isso. Tanto que a bibliografia ficou mais ou menos pobre, porque eu não anotava a bibliografia, eu simplesmente anotava o que era prático para mim. Na hora que eu fui escrever o livro, é que eu fui atrás de bibliografia. E eu também fui fazer o livro sem querer. Eu estava na inauguração da clínica de nutrologia da Beneficência Portuguesa, do Dr. Dan, e encontrei o editor da editora, o Dr. Paulo Rezinski. E conversando, ele falou: Miguel, você precisa escrever um livro. Eu falei: não, de jeito nenhum, não vou escrever livro, dá muito trabalho. Vou passar anos em cima desse livro, não quero. Mas ele sabe o que quer, botou uma secretária, toda semana me ligava. Toda semana ela me ligava. Foi insistente. Graças a Deus ele insistiu. Hoje eu digo que sim, mas na época eu não gostei muito, não. Até que um dia ela falou: doutor, posso fazer uma visita para o senhor? Eu falei: pode. Ela foi no consultório e falou: doutor, me mostra o que o senhor tem. Eu mostrei as aulas que eu tinha em PowerPoint na época. Ela falou: doutor, está tudo aí, é só passar isso para o livro, está pronto. Aí eu caí na conversa dela, comecei a passar para o livro, mas aí é que eu vi que tinha que atualizar. Aí é que deu trabalho. Aí deu muito trabalho realmente para fazer o livro. Mas e buscar evidência também, né, doutor Miguel? Isso. Porque tem muitas coisas que estavam espalhadas até então, porque o senhor talvez tenha montado aí a primeira bibliografia, né, completa que a gente tem hoje, medicina. Olha, já garanti meu segundo exemplar, está aqui, ó, meu já chegou. Talvez é uma grande bibliografia que a gente tem em mãos hoje, né? Que para introdução e conhecimentos aí de bioquímica, que a medicina ortomolecular é isso, né? Fundamentação bioquímica de fisiopatologia das doenças, entendendo todo esse contexto humano, né? Da fisiologia humana. E aí a gente consegue ver a medicina com outros olhos, né? Isso é muito importante. O senhor aí tem um conhecimento. Olha, gente, o livro está fantástico. Tá? Eu já pude. Eu recebi recentemente, confesso que não deu tempo de ler todo o livro, porque ele acabou de chegar, a segunda edição. Mas, assim, fisiologia, fisiopatologia está fantástico, as conexões. Eu adorei, está bem didático. Né? Para quem está querendo se atualizar, para quem quer entender um pouquinho mais de medicina ortomolecular, todos os seus resumos de aula foram fantásticos, foram muito bem elaborados. Isso. Eu costumo dizer que esse livro é o livro que eu gostaria de ter tido em mãos quando eu comecei. Exato. Porque quando eu comecei, a gente garimpava tudo pela internet. Não era nem internet, era papel. Papel. Pesquisava isso, faz um papel para compartilhar naquele grupo que eu lhe falei. E esse livro, se você pegar e estudar, dá para começar a fazer. E nesse livro novo, eu atendi os pedidos de alguns colegas que queriam dicas. Eles queriam que eu pusesse fórmula. Eu falei: fórmula eu não ponho, vocês têm que aprender a formular. Mas no final eu dou umas dicas para quem já sabe como formular. Isso é importante. Não, ainda não deu tempo. Mas, doutor Miguel, eu vou ressaltar isso, né? Porque eu sou professora também do curso, né, de formação em medicina funcional, e lá uma das nossas cadeiras é a medicina ortomolecular, a gente traz nutrologia também para o curso, a genética, a epigenética. Então, assim, eu confesso ao senhor que quando a gente tem esse conhecimento que você está passando aqui no livro, a formulação fica muito mais fácil. E para a gente, o senhor tem aí anos de vivência na ortomolecular, e é impressionante quando a gente olha a receita de um colega da orto que entende de ortomolecular, né, doutor Miguel? E não é aquele prescritor de antioxidante. Então, o médico prescreve antioxidante por prescrever antioxidante e não tem fundamentação na medicina ortomolecular, a gente vê que a receita ela é muito vaga, né? Ela não tem uma estratégia, ela não tem o passo a passo que a medicina ortomolecular prega toda essa formação, toda essa transformação na questão do paciente. Eu acho que isso é importante, e o senhor está colocando isso. Realmente, livro de formulação também tem um monte no mercado de fórmulas prontas, mas o conhecimento que é a base para a gente começar a ter a construção da bioquímica como ela deve ser. Isso é interessante, doutor Miguel, porque, assim, na verdade, os médicos já têm bioquímica na faculdade, né? A gente já tem como cadeira. Não aprende nada. Exatamente isso. Olha, e a gente sai da faculdade achando que a gente é mestre em tudo e que sabe tudo, né? Isso que é importante o senhor falar.
como é que, para mim, né, eu tive muita dificuldade em voltar à fisiologia, bioquímica, e aí, nessa época, o senhor descobre também que o senhor vai precisar voltar na fisiologia e na bioquímica, estudar. E isso que é interessante, que o senhor transporta isso para o livro, né? O senhor coloca toda essa fundamentação no livro. Correlações. Exatamente. A fisiologia na minha faculdade foi bem dada, muito bem dada. Bioquímica foi dada por cientista que fazia bioquímica. Então, não havia correlação clínica. Então, ficava uma coisa estanque. Tá? Eu fui aprender bioquímica estudando ortomolecular. E pasme, eu acho o melhor livro de bioquímica que eu achei era de veterinária. Nossa! E esse livro de veterinária fazia correlação entre bioquímica e a clínica. Tanto isso que é interessante. No livro tem muitas informações desse livro. Então, o médico hoje, doutor Miguel, que ele falou assim, olha, tanto que a medicina ortomolecular, a gente fala prática ortomolecular, eu vou ser sincera com o senhor, eu não acho que ela tem que ser realmente uma especialidade à parte. Não é. Eu acredito que todos os médicos deveriam entender os conceitos bioquímicos, unindo essa bioquímica à prática clínica, né? Por isso que a gente fala até, deveria ser até introduzir isso na faculdade de medicina. E eu, por exemplo, eu dei bioquímica quando eu acabei de entrar na faculdade, eu não estava entendendo ainda o que era medicina. E 6 anos depois, eu saio da faculdade muito afastada daquela bioquímica dos primeiros anos da faculdade. Então, a gente se distancia muito quando a gente está vendo doença, já lá no internato, né? A gente está vendo doença, a gente já tem um afastamento da bioquímica muito grande. E nos primeiros períodos é muito estresse, é muita adaptação. Então, a gente decora aquilo que é e vai embora, né? Produção de ATP, ciclo de Krebs, a gente sai atropelando aquilo ali e decorava. Você já é da época do ciclo do piruvato, de Krebs sou eu. Do glicogênio, não via isso. Mas o doutor Miguel era decorar o que entra e o que sai. Uhum. E essa fundamentação, a gente esquece, a gente não consegue trazer essa correlação. Então, o médico hoje, que se dedica a fazer a medicina, o estudo da medicina ortomolecular, ele começa a se aproximar disso. E, assim, do seu ponto já de conhecimento, o que muda na vida do médico quando ele começa a ter essa conexão da bioquímica com a medicina ortomolecular? Você muda que você se sente mais médico, você começa a ver mais resultado, você começa a ver os pacientes mais agradecidos, você começa a notar, se não a cura do paciente, a grande melhora da qualidade de vida do paciente, seja ele doente ou são. Na medicina ortomolecular, você previne doenças, você mantém saúde e trata doenças crônicas que são muito difíceis de tratar pelas diversas especialidades, não uma espetacular, em especial. Uma coisa importante que você disse é que medicina ortomolecular não é uma especialidade médica. É um método de tratamento que pode ser usado em qualquer especialidade. Tanto que o nome do livro, Medicina Ortomolecular, não fui eu que escolhi, foi a editora. Tá? Não tenho nada contra, absolutamente nada. Mas é que o nome Medicina Ortomolecular está mais conhecido pelo povo em geral. Exatamente. Para se aproximar, deveria ser um livro de bioquímica à prática clínica, né? Isso. Os médicos mais novos aceitam bem, os médicos mais velhos não viam esse livro-texto, têm dificuldade para aceitar. Mas hoje em dia, Radical Livre está até em livro de engenharia, resistência de materiais. Tudo, exatamente. Essa existência da oxidação, da produção de radicais livres já está mais do que fundamentada. Agora, doutor Miguel, uma coisa interessante, né? Quando a gente usa um medicamento para tratar uma certa patologia, a gente está tratando diretamente a doença do paciente, mas a gente também não trata o paciente para que ele responda ao medicamento, para que ele melhore a condição de saúde, para ter uma melhor resposta bioquímica e metabólica, né? E é isso que a gente passa a enxergar. Eu costumo dizer que a gente tem que virar a chave de 6 anos de uma construção de uma medicina acadêmica, onde a gente faz diagnóstico e tratamento. A gente implantou que fazer o diagnóstico precoce, fazer a intervenção precoce era o melhor para o paciente, pelo menos a minha geração, eu já tenho 23 anos de formada, eu aprendi isso na minha geração de médicos, e hoje a gente precisa, quando a gente migra para a bioquímica, para a medicina ortomolecular, a gente precisa desconstruir
essa roda e virar a roda para o outro lado, virar a chave para o outro lado. Que o indivíduo, né, de acordo com a evolução dele, estilo de vida, de acordo com as escolhas que ele faz, né, com a genética, a epigenética, ele pode favorecer o ambiente, esse ambiente, a produção de radicais livres, a inflamação e a oxidação, para ele desenvolver a doença. Então, hoje, perde o sentido para o médico que migra para a medicina ortomolecular ele pensar só no efeito do tratamento, né? Ele perde o efeito, o sentido de pensar na simvastatina como exemplo para baixar só o colesterol. Ele perde o sentido de prescrever o omeprazol para tratar a gastrite. E ele começa a entender o paciente como um todo, né? Isso que é interessante. Bom, vamos falar... Esse é o ponto, é pegar o do doente como um todo. Não é desconstruir a medicina. É você pegar tudo e aplicar isso em benefício do teu paciente. Eu trato Você deixa de fracionar o paciente, né, exatamente, doutor Miguel? Isso que é o mais importante. Eu trato muitos pacientes com diversos especialistas. Então, por exemplo... O senhor é otorrino, mas que desenvolveu conhecimento bioquímico ao longo desses anos todos, e hoje o senhor falou para mim, né? Eu me sinto um médico como um todo, porque esse fracionamento da medicina, os novos médicos, eles têm trazido isso para mim também, que às vezes eles não conseguem entregar mais resultado para o paciente, porque eles estão muito setorizados, né? Esse fracionamento da medicina. E uma outra dica, por exemplo, eu tenho muito paciente oncológico, eu não trato sozinho. Eu falo para o paciente, quero tratar junto com o seu oncologista. O seu oncologista pode estar tratando o câncer, eu estou tratando a tua saúde para você aguentar o tratamento do câncer. Perfeito, exatamente isso. Isso que é importante. E aí a gente entra, então, numa medicina mais integrativa, né? Onde a gente abre braço para outros colegas estarem trabalhando em conjunto. E não só o paciente está ali no médico oncologista para poder destruir a célula cancerígena. Então, a gente acaba tendo uma migração para uma medicina integrativa, onde tem um médico, onde tem um nutrólogo, onde tem um oncologista, onde tem um nutricionista, onde tem um psicólogo. Essa questão dessa visão, eu acho que a ortomolecular implantou muito bem quando eu fiz a especialização. Eu fiz há mais de 10 anos atrás, e eu não tinha essa visão de compartilhar o paciente, cada um fazendo um pouco, contribuindo para a saúde no modo geral. Eu não tinha essa visão antes de me formar na medicina. Eu abraçava o paciente como um todo e não conseguia responder ao paciente as necessidades dele, né? Eu não conseguia fazer isso. A gente não tinha conhecimento suficiente. Mas desde a faculdade eu sempre me interessei muito no paciente como um todo. Tanto que, tanto no otorrino quanto na faculdade, eu era um dos poucos que usava vitamina para tratamento. Na otorrino, muita gente tratava as vertigens com estugeron, com cinadizina, né? Eu tratava com vitamina B6. Tratava com vitamina B1, B12. Funcionando aí? Oi, agora sim. Tratava o paciente, sim, com vertigem, com vitamina B6, B12, exatamente. Oi, deu um probleminha aqui na internet. Deu um probleminha aqui. Ver se o doutor Miguel retorna. Bom, vamos ver se o doutor Miguel retorna e eu falar um pouquinho sobre a questão dos próximas semanas, né? Da gente estar fazendo live aqui sobre medicina integrativa e medicina funcional. E eu gostaria de estar convidando vocês para uma jornada que nós vamos fazer agora em abril. Vai ter uma jornada em abril de medicina integrativa. Eu vou estar disponibilizando aqui depois o link para vocês se inscreverem. Vai ser um grupo aqui no WhatsApp só de médicos, né? Um grupo para médicos, onde a gente vai fazer uma jornada explicando fisiologia, fisiopatologia, dando os aprofundamentos, trazendo outros colegas e outros profissionais para estarem conversando com vocês, para que vocês não percam, né, todos esses nossos
vamos dizer assim, todos esses nossos conteúdos que a gente vai estar entregando para vocês nas próximas semanas, é interessante vocês estarem no grupo do WhatsApp, porque ali a gente consegue estender aí e trazer vocês para as lives a tempo. A gente sabe que a nossa vida é uma complicação de horários e tudo mais, para acompanhar nos Instagram da Nova Era, Instagram meu, canal do YouTube é realmente complicado, então é mais fácil vocês estarem em contato aí conosco para que consiga alcançar e contemplar aí a nossa jornada que a gente vai ter agora em abril. Então, eu vou estar disponibilizando aqui o link no WhatsApp para vocês, tá? Se inscrevam lá, e o grupo é fechado, não tem mensagem, só vai ter só a divulgação do evento, que vai ser essa jornada aí, que a gente vai falar bastante sobre, não só sobre só ortomolecular, mas nutrologia, a gente vai estar trazendo também outras especialidades dessa medicina que está surgindo, que é a nova era da medicina, onde os pacientes buscam contemplar, né, a saúde como um todo. A gente está virando a chave, graças a essa geração do Dr. Miguel, ele caiu, daqui a pouco vamos dar uma olhadinha na internet. Hoje a internet de cada um está caindo um pouco, a gente sabe que tecnologia às vezes tem um pouco desse problema, né? Vamos dizer assim. Mas então, retornando aqui, gente, a questão da medicina integrativa funcional, para quem tem interesse, para quem gosta um pouquinho mais, vale a pena se aprofundar no assunto, tá? O doutor Miguel aí está voltando. Vale a pena se aprofundar no assunto. Voltou, doutor Miguel. Congelou então, tudo. Foi aqui ou foi aí? Não, foi aí no seu. Foi aí no seu. Eu continuei aqui. Hoje é o que eu estou falando. Hoje a minha caiu, depois da abertura da sala, depois a live do doutor Miguel, mas tecnologia, sim. Eu estou sem ver sua câmera, doutor Miguel. Oi. Me escondi. Me escondi. Está escondidinha. Agora voltou. Doutor Miguel, olha só. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão... como que originou a prática ortomolecular? Isso o senhor traz no livro, né, gente? Não, quem quiser o livro, é só adquirir ele para a editora Ateneu, não é isso, doutor Miguel? Isso. Depois eu vou estar deixando aqui no link, aqui no vídeo do YouTube, o link para poder vocês, quem quiser estarem adquirindo o livro. Eu já comecei, já dei uma olhada no livro geral, e agora eu vou me dedicar a algumas pontuações assim, para me aprofundar. O livro está fantástico, a parte de bioquímica, a parte de vitaminas, e depois, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho também, que é a questão dos metais tóxicos. Eu gosto muito dessa área, né? E a parte de quelação. Mas no livro tem todos os detalhes aqui, para quem quiser se aprofundar, está tudo direitinho. Eu só queria, doutor Miguel, que o senhor explicasse um pouquinho a origem da ortomolecular, né? E porque, assim, infelizmente, aqui no senhor coloca, muitos médicos ainda falam, existe muitas objeções, é o que a gente coloca. Só depois que você vive a orto, você estuda a orto, você se apaixona por ela. Então, quem está fora desse... né? Quem está fora... fala, mas por ignorância, por falta de conhecimento. Então, eu só gostaria que a gente falasse um pouquinho de como surgiu a ortomolecular, essa bioquímica que a gente tanto aplica, né? No nosso dia. A gente estuda na escola. Quem construiu a tabela periódica? Foi Linus Pauling, né? E a pessoa fala depois mal da orto. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa origem da ortomolecular, desmistificar, porque ainda tem muita gente que cria essas objeções, acredito por falta de conhecimento, né? E o senhor falar um pouquinho dessa origem da ortomolecular, e a gente também falar um pouquinho sobre radicais livres. Isso é muito importante para o médico ter esse conhecimento, tá? Então, eu acho importante o senhor falar como que a orto chegou, como que a orto surgiu como um braço aí para ajudar a gente, nós médicos, a construir uma medicina melhor. Isso. Bom, a ortomolecular, eu vou pegar minha colinha do próprio livro. Né? A origem da abordagem ortomolecular foi em 1956, quando Harman propôs a teoria dos radicais livres. Então, foi o primeiro a falar sobre radicais livres. Uma coisa importante de se dizer é que radical livre não é um inimigo. Sem radical livre, não existe vida. Se você não desestabilizar o alimento que você come, você não digere. E, para isso, você já começa a usar radical livre. E, na célula, a usina de radical livre,
É a mitocôndria que te dá energia. Usina de radical livre é membranas celulares que faz todo o metabolismo da célula. Então, o metabolismo é útil. Ele passa a ser nocivo quando ele escapa da função que ele tem. Isso é um conceito muito importante. Porque tem muita gente, não, radical livre é nocivo, tem que acabar com o radical livre. Não, se acabar com o radical livre, você acaba com a vida. Então, esse é um conceito básico muito importante. Tá? Bom, em 1960, o Linus Pauling introduziu o conceito de medicina ortomolecular. Em 1960. Em 1969, o McCord e Friedovich descreveram a existência da função biológica da superóxido dismutase, o nosso super-herói da medicina ortomolecular. Em 78, Knoll e Regner demonstraram o aumento da liberação do superóxido e do peróxido de hidrogênio na respiração mitocondrial. Aí voltamos naquele primeiro ponto que eu te falei. Tá? E aí começou a ortomolecular. Tá? Como eu falei, o Tufik Matar me falou dela, ele começou com isso em 1983. Ele falou mais ou menos nessa época, ele falou comigo. Só que eu não estava interessado no assunto e não liguei. Nessa mesma época, depois que eu conversei com ele, eu tive um paciente que era veterinário do Jockey Club. Aí ele me contou que, para fazer as rações dos animais, ele pegava o pelo do cavalo, mandava analisar, via o estado nutricional do cavalo e construía a ração de acordo com aquele cavalo. Tá? Foi uma coisa muito curiosa para mim. Aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais. Em 85, foi criada a SOBRAMA e a Associação Brasileira de Terapia Ortomolecular. Depois foi chamada de AMBO, a Associação Médica Brasileira de Oxidologia. Estou precisando de uma aguinha. Bom, basicamente é isso. Não sei se você quer saber alguma outra coisa. Não, não, é justamente isso. Então, esses grandes autores, eles começam com estudos, né, trazendo a questão da bioquímica para a medicina. E é interessante como a gente cuidava melhor do cavalo que cuidava das pessoas, né, nessa época. Olha só, é o que a gente fala. Eu costumo falar muito de Linus Pauling, porque ele foi um grande homem, né? Na verdade, ele funda a tabela periódica, para quem não sabe. A gente estuda Linus Pauling. A tabela periódica não foi dele, não. Ele não foi dele? Foi Mendeley, alguma coisa assim. E aí traz os fundamentos da tabela periódica para a clínica do dia a dia, né? Começa a trazer isso para dentro da medicina, do corpo humano. Enfim, começa a se estudar isso. Linus Pauling estuda vitamina C, né? Estuda os íons positivos e os negativos. Então, começa a se entender como que a gente funciona bioquimicamente e trazer respostas não medicamentosas para que isso volte a se equilibrar. Então, começa a teoria de que a gente equilibrando os radicais livres, talvez não combatendo, que nem o senhor colocando, à medida que a gente começa a equilibrar os radicais livres, os jovens têm muito superóxido dismutase, a gente, quando envelhece, a gente perde a superóxido dismutase, perdemos o nosso Superman. E como a gente manter os nossos supermans ativos? A gente vai parar na superóxido dismutase, nas mitocôndrias, que é extremamente importante para a nossa energia celular, né? Para a gente fazer toda a nossa via aeróbica, anaeróbica, glicolítica, aí começa a gente entrar em bioquímica propriamente dita. E aqui no livro, né, eu vou fazer um adendo, a parte de radicais livres está fantástico. É um conhecimento maravilhoso, né? A gente tem aqui, muita construção bioquímica para poder vocês entenderem o que o doutor Miguel colocou aqui sobre a questão dos radicais livres, e a gente está trabalhando no equilíbrio dos radicais, né? Isso que é o mais importante, porque quando a gente envelhece, a gente tem o envelhecimento mitocondrial, a gente tem o aumento da produção de radicais livres, eu costumo dizer que até um desequilíbrio disso, porque a superóxido dismutase cai, e a gente começa a degenerar, né, doutor Miguel? A gente começa no nosso processo de envelhecimento, acordando genes, acordando os nossos polimorfismos guardados na nossa caixinha aí. E aí, doutor Miguel, vou puxar o assunto aqui do mineralograma, porque existe muita falta de conhecimento
Gente, está tudo no livro. O doutor Miguel está só trazendo aqui a importância dessas etapas, mas mineralograma eu quero falar. Por quê, doutor Miguel? Muitos colegas banalizam a análise capilar dos pacientes, e é importante o senhor ressaltar aqui como que o mineralograma pode ajudar os médicos na prática investigativa do dia a dia, né? Que é um exame sério, assim como o exame de sangue, ele é um exame também sério, que pode trazer muitas informações. E o mineralograma, como é que o senhor começou a estudar o mineralograma? Ele ganhou um capítulo à parte aqui no livro, bem, bem intenso, vamos dizer assim, né? Eu tentei fazer o capítulo mais completo possível dentro daquilo que eu conhecia. Com certeza! E muito conhecimento, gente. Todos os metais pesados estão aqui. É importante, o doutor Miguel vai falar aí sobre a importância do mineralograma. Então, o mineralograma, existia isso, há 30 anos atrás, uma controvérsia sobre a utilidade dele. Porque o pessoal achava que a gente fazia diagnóstico através de mineralograma. A gente não faz diagnóstico através de mineralograma. Como a gente não faz diagnóstico através de hemograma. Hemograma, você pode fazer um diagnóstico de uma anemia, de uma plaquetopenia, mas você pega indicações de que pode haver uma infecção, se essa infecção pode ser bacteriana, viral, se pode ser parasitária, ali te dá indicações. O mineralograma também. O mineralograma faz tipo de diagnóstico, sim, de metal tóxico. Então, se aparece metal tóxico no mineralograma, ele fez diagnóstico, porque ele não devia estar lá. Certo? Os outros dados você analisa à luz do metabolismo dos minerais através de um banco de dados, que hoje já tem mais de 50 anos, talvez 70, de determinadas patologias que aparecem com determinados desvios. E é isso que eu construí, que eu coloquei no livro, no capítulo sobre interpretação de mineralograma. Se você quiser, eu pego um mineralograma aqui para analisar junto com vocês. Eu acho que é bastante didático. Se você tiver algum mineralograma aqui que você queira discutir, a gente interpreta juntos aqui na live. Olha, eu vou convidar o senhor para uma live, para a gente falar. Isso é muito importante, porque, assim, o que acontece? Eu pego exames de paciente, onde vem lá, o médico solicita alumínio, arsênico, tudo no exame de sangue, né? E é importante o senhor falar que não tem finalidade de fazer o exame de sangue para isso, que lá não vai fazer o diagnóstico, né? Por que não faria o diagnóstico no exame de sangue, doutor? Não faz o diagnóstico porque o sangue mantém uma estabilidade reológica. Então, ele tem que estar tudo mais ou menos equilibrado, porque ele é o caminhão que faz entrega para as lojas. Então, ele tem tudo o que precisa para a célula. Quando ele não tem, a situação está grave. Obrigado. A situação está grave. Se está faltando cálcio, a coisa está muito grave. Que o paciente pode estar osteoporótico, com um osso borrachoso, e o cálcio sérico dele está normal. Então, você precisa dosar o mineral dentro da célula. Para isso, você usa um pedaço do dedo, um pedaço do fígado. Como o cabelo. Falar do fígado, tirar um pedacinho, como é que é? É extremamente alto risco, né? Então, a gente usa cabelo. O cabelo cresce de dentro do folículo, dentro da célula, e ele guarda um filme. Como a gente colhe cerca de 2 centímetros de cabelo, eu tenho um filme de 2 meses da saúde do paciente. Aí, baseado nessa interpretação, né? Você vai investigar as tendências que o mineralograma mostra. A gente vai ver o que aconteceu na célula nos últimos 60 dias, a gente consegue fazer um mapeamento ali. Até menos, né? Até menos, né? Nos últimos meses, 60 dias, 30 a 60 dias. Você consegue até avaliar essa evolução do paciente. Isso é interessante, porque assim, porque às vezes pede no sangue, se o sangue está muito alto, às vezes não é real aquele valor que a gente está analisando ali, gente. Porque a gente tem que estar vendo no tecido, é o que o doutor Miguel está explicando, e não no sangue, no plasmático. Se o plasmático está baixo, no tecido deve estar mais baixo ainda. Então, já, às vezes, nem diagnóstico, ele também pode dar resultados falsos negativos ou falsos positivos. E outra dicasinha que no mineralograma você tem que saber interpretar, porque às vezes você pega um valor alto, pensa que está alto, que está bom, que está em excesso, e não está. O zinco é um exemplo clássico. Você pega o zinco muito alto, tem alguma... Bom, se pegar o zinco
alto e o cobre muito baixo, esse zinco provavelmente está em falta. Ele saiu da célula, foi para o extracelular e o cabelo pegou. Então, você tem muitas linhas de interpretação. Doutor Miguel, ó, tem os alunos aqui que estão pedindo aula de mineralograma. A gente vai ter que programar isso. Eu acho que vale a pena. Sim, isso é extremamente importante, né? Que nem eu volto a dizer. Eu confesso que eu não tenho a experiência em mineralograma, que nem o senhor tem, né? Hoje, pelo fato de eu dar aula, morar fora do Brasil, eu tenho uma dificuldade até de colocar isso no atendimento dos meus pacientes. É difícil conseguir mineralograma de confiança. Sim, exatamente. É isso que é o que a gente fala. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter um local que a gente indica, o conhecimento. Isso é muito importante. Então, aprender a indicar, aprender a interpretar e ter a confiança de um local que você tenha um tempo fazendo os exames para você gerar confiança também nas análises que você está tendo. Você precisa conhecer os vícios e as virtudes do laboratório. Isso é importante. Agora, vem falar que mineralograma, que é história balela, não é. E a questão dos metais pesados, isso é importante a gente colocar, que hoje nós vivemos no mundo tóxico, né, doutor Miguel? E tem muitos sintomas inespecíficos que a gente tem boca amarga, dores de cabeça, sintomas que são espalhados, que a gente sente, que às vezes tira o nosso bem-estar, piora a nossa clínica no nosso dia a dia, e a gente faz exame e não consegue identificar isso. Nós vivemos hoje no mundo tóxico, onde a gente inala, ingere o tempo todo. Infelizmente, a gente não tem como se proteger com relação a tudo isso, né? Então, assim, alguns sinais e sintomas que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente não sabe a origem, o mineralograma ele pode nos ajudar a equilibrar esse nosso circuito bioquímico para que a gente, né, faça o tratamento adequado. E para os metais tóxicos, a gente tem muita coisa legal, né, doutor Miguel? Na verdade, tem um braço terapêutico maravilhoso aí para estar tratando o paciente, que a gente pode fazer as quelações, são as terapias aí, vamos dizer assim, de limpeza. Eu posso dizer que é um verdadeiro detox? A quelação eu reservo mais para intoxicação, para envenenamento. Você precisa ter níveis altos de metal tóxico, aí você precisa fazer um tratamento agudo. Aí a intoxicação comum, a contaminação mais comum de alimentar, você consegue quelar por via oral. Via oral. Tomando os mesmos suplementos. Exatamente. Por exemplo, o que combate mercúrio é selênio. Então, você pegou o mercúrio alto. Será que ele é por causa da tintura do cabelo ou será que ele é porque ele está se envenenando com selênio? Com mercúrio? Dose do selênio. Se o de selênio estiver muito baixo, é porque o de selênio está tentando defender do mercúrio. Então, esse mercúrio é endógeno, não é exógeno. São dicasinhas de leitura de mineralograma. De você interpretar. Que fantástico. Isso então, aquilo que o senhor falou, né? Só o valor que está ali, ele às vezes não está mostrando que realmente você tem que ter o conhecimento. No livro, o senhor detalhou muita coisa aqui. Eu tentei ser o mais explícito possível. Entregou tudo aqui. Está tudo aqui. Entreguei. Eu não escondi leite nenhum. Eu sei, eu já vi isso. Nem a minha ignorância eu não escondi. Mas traz a experiência, que isso é importante. Assim, no livro tem. Né? A gente vai solicitar a aula, mas eu quero também que os alunos leiam o capítulo aí do livro. No livro tem, para a gente fazer um avanço. O que eu falo para os meus alunos é que assim, né, a gente tem o curso de medicina funcional e o curso é da bioquímicas práticas clínicas. Esse é o nome do curso, né? E o que eu falo para os alunos, o primeiro ano é para virar a chave e começar a aplicar no dia a dia. E o segundo ano é para ter essa aula aí fantástica e maravilhosa aí, que nem o senhor está aprofundando os conhecimentos. É aquilo que começou a live, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho. E essa humildade que eu acho que a ortomolecular traz para a gente. Quanto eu mais estudo, eu nada sei, porque é muita medicina. Coisa. Você não consegue acompanhar. Medicina. Não consigo acompanhar. Realmente é muita medicina, né? E é isso que abre um novo olhar para a gente trazer uma educação médica continuada. Isso eu falo para os alunos. A gente tem o Open Clinic, a gente tem as sessões clínicas, trazendo caso clínico de paciente.
Eu acho que vale a pena esse ano. O curso vai começar uma turma em maio. Eu acho que esse ano, né, os alunos do ano passado vão continuar. A gente programar um Open Clinic de mineralograma, porque vale a pena a gente fundamentar a questão do exame dos metais pesados para o nosso dia a dia médico clínico, né? Porque a gente não se intoxica também só com alimentação, com remédio também, né, doutor Miguel? Sim. Eu lembro de uma aula que eu dei no Rio, que eu gostei bastante. Amanhã eu dei a teoria da leitura do mineralograma. Okay. E à tarde eu peguei diversos exames de pacientes para os alunos interpretarem. Então, eles interpretaram e eu corrigia uma coisinha ou outra. E eu acredito que eles saíram aprendendo tendo aprendido a ler o mineralograma. Sempre, sempre. Isso é muito importante. É uma aula cansativa, exaustiva, mas acho que valeu a pena. Sim, e partindo do princípio, é que nem eu falo, já tendo a fundamentação científica, entendendo os metais pesados, é um grande avanço. Por isso que o livro, eu volto a dizer aqui para os alunos, né, para os médicos que estão nos assistindo agora, quem quer entender e conhecer a ortomolecular, o livro está aqui. Vai para Radicais Livre e tudo mais. E depois, adquirir o conhecimento bioquímico para a gente avançar e trazer cada vez mais benefícios para a nossa prática do dia a dia. Porque vai chegar uma hora que a gente tem nossas limitações também e a gente precisa entender que existe o mineralograma, que existe a quelação e tudo mais. Tá? E, doutor Miguel, as terapias que eu falo da ortomolecular, para essa questão da intoxicação, da inflamação, o senhor caprichou aqui no capítulo de nutrientes. Né? O senhor fez várias conexões aqui da questão dos nutrientes que a gente usa hoje na nossa prática. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre essa questão que o senhor introduz aqui, os nutrientes, como oportunidade terapêutica para os pacientes nossos do dia a dia? Para cada nutriente, você tem uma correlação. Você tem que saber, por exemplo, cálcio não anda sozinho, anda com magnésio, anda com fósforo. Então, ele tem que andar em sinergia. Eu costumo falar que eles dançam juntos. E tem que dançar no mesmo compasso. Se você for suplementar com cálcio ou com magnésio, ou com os dois, tem as vitaminas que otimizam o caminho metabólico dos minerais. Aí eu anotei também as vitaminas relacionadas a essa cadeia metabólica. E fiz isso com cada um dos elementos. Por exemplo, o cobre dança junto com o molibdênio, mas de vez em quando ele faz parzinho com o zinco, mas de vez em quando ele faz parzinho com o molibdênio. Então, você precisa ficar atento também. Porque, às vezes, você pega um zinco normal, um cobre baixo, um molibdênio alto. Por que o cobre está baixo? Porque o molibdênio está alto. Então, você vai dar só cobre? Não, você tem que dar um pouco mais de cobre, que é para o molibdênio, para concorrer com o molibdênio, para o molibdênio baixar. E isso com cada um deles. Então, não é assim tão simples. Por isso que eu, nos capítulos, boto sempre a relação dos minerais e das vitaminas relacionadas com ele. Eventualmente, uma outra substância, um outro nutriente relacionado àquele metabolismo. Perfeito. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, eu tenho como formação, né? Minha formação é em dermatologia, eu fiz pós-graduação em dermatologia e endócrina. Eu começo minha carreira na endócrina, depois eu vou para dermato. E hoje eu juntei as duas na ortomolecular. Fiz mestrado na Europa em envelhecimento, em gerontologia social, porque eu saio dos remédios e entro na horta. Aí eu entro na horta, nem tudo é cápsula, é alimentação. Aí eu vou para nutrologia, que nem o senhor fez também, a gente fez a Bran, né? Nutrologia. Depois eu saio da nutrição e vou estudar o nosso envelhecimento num contexto social. Então, eu consigo entender na medicina de uma visão tão fantástica que eu falo que, assim, tudo é conectado, não só as vitaminas, mas a gente também no nosso meio, nas nossas relações. E o que eu acho interessante? Na dermato, por exemplo, os médicos, se eles soubessem um pouquinho mais nas conexões vitamínicas dos pacientes, eles ajudariam muito nas doenças dermatológicas, nas quedas de cabelo, eles ajudariam nos cuidados da pele, nas doenças alérgicas, imunológicas que a pele se manifesta, nas doenças autoimunes. Então, assim, é uma nova visão. E mesmo hoje, o médico, que nem o senhor fala, médico, se ele tivesse a humildade
de abrir um livro de medicina ortomolecular para dar uma olhadinha, ele veria isso com os próprios olhos. Por exemplo, hoje eu estou na Europa, né? E lá eu dou consultoria, eu tenho alunos também. E o que é fantástico lá é que eles prescrevem uma medicação lá, vitamina, Neurobion para todo mundo. É impressionante. E aqui no Brasil eu vejo também. O pessoal da Dermato, o remédio tal para todo mundo para cabelo, o remédio tal para todo mundo, e descaracteriza o que a gente tanto preserva na medicina ortomolecular, que é a prescrição personalizada. É a individualidade biológica que a gente começa a entender que Maria não é igual a Bernadette, né? Que João não é igual ao Jorge. E a gente começa a respeitar a individualidade do paciente. Isso que é o mais interessante. E que queda de cabelo não é igual ao tratamento, né, dos pacientes. Você começa a personalizar isso. Para personalizar, a gente tem que ter o conhecimento, né, doutor Miguel? A gente tem que vencer essas barreiras e quebrar essas barreiras que a gente fala e entrar num universo novo, que é a individualização bioquímica, a individualização farmacológica. E aí a gente cai nessas conexões de vitamina. Por quê? Eu tenho paciente, eu vou lá para ela prescrever vitamina, e nem toda vitamina é vitamina, nem toda vitamina ela funciona sem outra vitamina. E a gente não pode ir lá na farmácia comprar um frasco de vitamina D, porque dificilmente a gente vai conseguir aproveitar essa vitamina D se a gente não tiver a inteligência de conectar essa vitamina com outras vitaminas, minerais, magnésio, que nem você colocou, né? Boro e manganês, a gente tem que ter todo esse conhecimento. E é isso que o senhor traz aqui no capítulo, quando você começa com essas integrações, né? Interações medicamentosas dentro das vitaminas, para que a gente consiga preservar a individualidade bioquímica. E o que é interessante é que acontece muito na nossa prática também, o paciente quer com uma receita que a gente faça sucesso, né? E ele fica usando aquela receita perpetuamente. Naquele momento, ele tinha um desequilíbrio, a gente vai equilibrá-lo, vai melhorar a nutrição, vai melhorar a absorção, e depois, ele provavelmente não vai precisar mais daquele todo arsenal que a gente está prestando para ele. Vamos identificar as deficiências bioquímicas que ele tem e fazer uma manutenção para que ele use. Isso é um filme, eu falo para o paciente, você não é um retrato, eu não vou bater uma foto sua, né? Eu vou te acompanhar, eu vou te modular, eu vou te organizar. E eu costumo dizer, até vou copiar de uma médica que é professora do nosso curso, a doutora Lúcia, né? Ela fala, a gente é aquilo que a gente come, absorve, metaboliza, né? Metaboliza, utiliza, vamos dizer assim, e põe para fora. A gente é tudo isso. E a gente está em constante conexão com esse nosso mundo. Tem hora que eu quero comer carboidrato, tem hora que eu quero comer proteína, tem hora que eu junto os dois e açúcar. Então, essa oscilação muda muito também a nossa bioquímica. Por isso que eu falo que a nossa vida é um filme, nosso tratamento é um filme. E o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão da personalização, que o senhor traz isso para o livro, muito bem escrito aqui. Com relação à vitamina, por exemplo, você que tomar uma vitamina comercial uma vez ou outra, não tem problema. De modo geral, as dosagens são mínimas, não vai te fazer mal. O grande problema é que o pessoal compra multivitamínica junto com fitoterápico. Aí ele não está tomando vitamina, ele está tomando remédio. E o problema de multivitamínico mineral é pior ainda, porque, de modo geral, os minerais são inorgânicos. Os minerais inorgânicos são mal absorvidos, podem ser irritantes gastrointestinais, e se você exagerar na dose, pode ter efeito colateral. Aí é importante de modular para cada paciente, a necessidade de cada um. E a diferença entre vitamina usada como suplementação e vitamina usada como tratamento. Eu chamo de nutracêutico. Então, se eu usar vitamina D uma dosagem baixa, você está tomando vitamina só. Você está tratando uma osteoporose, tratando uma doença crônica, a dose de vitamina D vai ser muito mais alta. Aí você precisa ter um controle. Você não pode simplesmente prescrever vitamina D e esquecer o paciente.
Você precisa, de vez em quando, dosar vitamina D, dosar PTH. Cálcio, fósforo, magnésio, de modo geral, eu peço, não porque é útil, mas porque às vezes você trata junto com outro médico e ele tem medo de que vai aumentar muito o cálcio urinário, muito o cálcio sérico. Tá? Porque o grande controle de vida... renal, eles ficam com medo, realmente, e assustam o paciente. Assusta. Eu tenho visto assim, essas subdoses, os médicos também, eles têm medo de prescrever vitaminas e falta conhecimento bioquímico, né? Se eles pararem para dar uma lida em bioquímica, eles vão ter muito mais segurança de mapear o paciente. E eles acabam assustando altas doses, e eles não sabem qual é a dose tóxica. Então, eles perdem esse conhecimento entre o que eu tenho que entregar para as patologias, uma osteoporose, paciente tomando em dose, a gente até costuma dizer, né, dose que não vai ter resultado. Então, ele está jogando dinheiro fora e acaba, coitado, falando mal da vitamina, ela não serve para mim, por quê? Porque ele não atingiu algo. E aí, que é interessante o que você está falando, mapeamento é individualização terapêutica do paciente, né, doutor Miguel? Isso que eu acho que é importante. Você é dermatologista, se tratar acne. Muitos pacientes não precisam do ácido retinóico. Basta você modular a vitamina A, alguns minerais, a acne some. Exatamente. Só que tem que dar na dose adequada. Exatamente. Você não precisa fazer doses tóxicas, né? Dos medicamentos que a gente sabe aí dos retinóides e as complicações que eles vêm a par. Isso é muito importante, a questão da gente reforçar, né, a individualidade terapêutica. E aí cai numa questão que a gente tem hoje, né, doutor Miguel? Você quer dar o melhor para o seu paciente, você quer transformar a vida do paciente, foi aquilo que o senhor falou, né? O grande ganho da medicina é que a gente consegue entregar mais, entregar resultado, você consegue se diferenciar como médico, mas não vai dar para fazer isso em 5, 10 minutos, né? O médico da orto, ele passa a contemplar o paciente como um todo, ele passa a entender o universo da semiologia, que ele precisa intervir em todas as áreas do paciente, ele vai precisar ter o conhecimento da medicina de verdade. Por isso que a gente fala que, antes da gente falar mal, a gente tem que ter o conhecimento. Então, que nem o senhor como otorrino, o senhor se forma, entra no otorrino e depois o senhor volta para a medicina como um todo, contemplando o paciente como um todo, né? E isso transforma a gente como médicos melhores. Foi isso que o senhor comentou aí. Como otorrino, eu sempre fui um médico como um todo. Tanto que eu fazia otoneurologia. Uma das especialidades. A otoneurologia eu usava como uma especialidade que eu fazia diagnóstico precoce de diversas doenças. Desde diabetes a esclerose múltipla e outras coisas desse tipo. Então, você tem que sempre ter essa visão global. Esse conhecimento, essa visão global. Às vezes, assim, quando eu me formei, eu procurei também sair como clínica, né? Mas eu vi o paciente que ele me procurava, doutor, eu não estou sentindo bem, eu vou fazer um check-up, eu pedi os exames vinham normais e eu não tinha o que entregar para o paciente, doutor Miguel. Ele não tinha indicação do remédio, mas eu também não tinha o plano B. Eu falei assim, olha só, você está com os exames normais, e eu não tenho nada para prescrever para você, porque eu sou médica que prescrevo remédio. Hoje nós temos outro problema. Existem alguns exames que você faz um diagnóstico e o paciente não consegue tratar. Exatamente. Exatamente. Mas eu ficava catando remédio para dar, para tentar dar alguma coisa para ele. Gente, mas eu não tenho remédio, mas ele está sintomático. E eu ficava procurando alguma coisa. Hoje é o contrário, eu fico procurando os remédios para tirar do paciente, porque para ver a necessidade se tem ou não. Eu acho que mudou um pouco isso, e quando o paciente chega no consultório, eu não tenho nada, eu sempre vou ter alguma coisa para equilibrar, para ajudar ele nos sintomas que não definem como patologia. Alguns pacientes, doutor, não procura o que o senhor acha. Pois porque a gente passa a ter uma visão investigativa diferente, entendendo que aquele desequilíbrio pode levar a doença. E talvez o senhor ter colocado aí, eu faço anos antes do surgimento da doença, o diagnóstico da doença. Como isso? Através, né, das mudanças bioquímicas do paciente.
a mudança da glicose, da insulina, no receptor GLUT4, que aquilo, ele nem está intolerante ainda, ele não chegou nem intolerante, mas você sabe que aquela célula beta vai falir se ele continuar, né, com aquele processo oxidativo e inflamatório. Então, assim, precisamos olhar a medicina ortomolecular como uma grande oportunidade para nós médicos, trazer medicina do futuro, e é isso que foi o tema da live de hoje, né? Do tempo que o senhor entrou na ortomolecular para os dias de hoje. Como o senhor tem visto a aceitação dessa medicina que lá atrás, e até hoje alguns médicos falam que ela não existe, que é uma medicina que não traz resultado, e o senhor, que foi um dos pioneiros a trazer medicina ortomolecular para o Brasil, como o senhor enxerga essa nova visão? Eu acho que é a modernidade da ortomolecular, vamos dizer assim, já que o senhor está na edição do segundo livro. Se ela não veio para ficar, por que o senhor está fazendo o lançamento do segundo livro? Né? Então, conta um pouco da história, como é que o senhor vê a medicina ortomolecular hoje, talvez 20 anos, 20 e alguns anos depois dela ter chegado no Brasil, aí, pela sua geração, vamos dizer assim, que foram os pioneiros, pela minha geração que está absorveu isso muito bem. Eu aproveitei a onda de vocês, que vocês devem ter quebrado muita cabeça para tentar falar dela. Você mesmo foi um que rejeitou no início, depois acabou migrando. E para os jovens médicos que estão se formando agora, né, como oportunidade, porque eu demorei 15 anos, talvez, dentro da medicina tradicional. Fiquei doente, eu precisei ficar doente, doutor Miguel, e a medicina não trazia mais resposta para mim. Ali foi meu gatilho de mudança, e muitos colegas acontece isso. Quando aquilo não está servindo mais para mim, eu fui estudar, eu fui tentar me curar. Eu falei assim, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito essa doença e vou procurar me cuidar. Então, assim, conta um pouquinho essa história de como o senhor viu a horta há 2 décadas atrás, até um pouquinho mais. E hoje, como é que ela está hoje sedimentada para esses novos médicos aí que tem medo acha que vai perder tempo, acha que aquilo não tem fundamentação? Fala bastante isso para a gente convencer essa galera aí a migrar, como nós migramos e como que a gente é feliz como médico. Eu nunca tive problema nenhum com um colega com respeito à ortomolecular. Eu sempre fui um menino sério, o pessoal sempre me respeitou. Na beneficência portuguesa, fora da beneficência. Quando eu tinha alguma dúvida com um colega, eu sempre discutia com eles. Quando o paciente discorda de alguma coisa, a gente compõe para tratar junto. Eu não vejo. E eu acho que o pessoal está muito mais aberto hoje do que era antigamente. Porque antigamente o pessoal não entendia. Então, não entendia, ficava na defensiva. Hoje, isso já está em livro-texto. Então, eles já aceitam melhor. Não vejo dificuldade, não. O povo procura muito mais do que os médicos indicam. O cirurgião plástico, dermatologistas, cirurgiões gerais encaminham, às vezes, para preparo do pré-operatório, porque a cicatrização, a recuperação sempre é muito melhor. Neurologista encaminha para tratar doença crônica. Isso é importante. Mas existe uma nova aceitação, eu acho que por talvez... que nem eu acho que assim, as pessoas estão aceitando mais, ela está mais popularizada, né? Mas, doutor Miguel, no meu grupo de endócrino da Santa Casa, eu nem falo. Eu e os outros colegas endócrinos que não são orto, a gente nem fala no grupo, né? Vamos dizer assim. Então, eu te coloquei no nosso grupo de artigo científico. Como a gente compartilha artigos científicos, eu acho que o pessoal se desarma. Desarmar, exatamente. Não sinto isso, não. A gente ainda tem algumas resistências. Eu tenho uma aluna até que está na sala também. O filho dela está se formando em medicina agora, e o professor dele, eu estou rindo, falou: não, isso aí não tem fundamentação. Então, assim, eu ainda vejo algumas resistências. O que eu tenho atendido bastante colega médico, né, que nem o seu colega. Flaviane, olha só, eu não entendo muito dessas coisas que você faz, não, mas eu vim aqui para você me ajudar. E eu recebo de portas abertas, eu dou material para eles lerem. Eu falei, então vai ler isso aqui, eu estou apaixonada. Eu não tenho tempo, não, eu sou oftalmo, mas tem que estudar, tem que dar uma olhada. Então, assim, eu estou sempre incentivando os colegas, né? O curso até surgiu,
eu fui numa reunião da minha turma da Faculdade de Medicina, 20 anos de formados, eu tenho 3, foi antes dessa pandemia, né? E aí as colegas me viram, e eu falando, eu gostando e tal, sabia que eu estava na área, e 2 delas falaram assim, você vai me dar aula. Eu falei, tá maluca que eu vou dar aula, montar um curso? Aí começamos a pandemia, eu falei assim, olha, eu estou aqui com pouco o que fazer, né? Estava aquela questão teleconsulta, pode, não pode? Eu falei, olha, eu estou aqui na Europa, parado, um frio, cheio de Covid, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos estudar? E aí a gente, com os colegas da turma, a gente funde o primeiro curso que a gente montou de medicina funcional da bioquímica prática clínica, reuniu os colegas médicos também, que já tinham formação em nutrologia, em prática ortomolecular, e aí a gente lança a primeira turma, e aí, graças a Deus, a primeira turma já foi formada, e a gente está aí no ensino à distância, porque a nossa missão é levar para os médicos que não têm acesso a São Paulo, Rio de Janeiro, que já está. Os colegas do interior trazem muito isso como dificuldade, tá, doutor Miguel? Eles vivem em cidades pequenas, eles colocam muito isso como dificuldade. Eu acho que a gente não deve esconder o que a gente faz. Faça bem feito, fala o que faz, explica por que faz, e as coisas acontecem. Eu lembro que no tempo que eu estava com o consultório dentro da Beneficência Portuguesa, de vez em quando eu recebia um encaminhamento, o paciente me falava, o doutor disse que não sabe o que fazer comigo, mandei eu falar com o senhor. Você então, resolve, você é a última opção. Olha, então, existem essas coisas. Porque é difícil, saber bioquímica não é fácil. Tá? Mas é gostoso. Mas é muito bom, gente. É muito bom. Eu falo assim... Não precisa esconder o que você faz ou deixa de fazer. Só se embasa direitinho e explica quando te pedem explicação. E as coisas acontecem. Estudar. Aqui eu tô apresentando, por isso eu fiz questão de fazer essa live hoje. Essa live ficou especial, que vai ficar salva aí no YouTube. Eu vou estar compartilhando com vários colegas. Eu estou aqui para agradecer de coração. Eu estou com muita alegria e felicidade de estar compartilhando o doutor Miguel e os conhecimentos dele. Gente, é fantástico. Você não sabe a emoção que a gente, o grupo aí, está feliz por o senhor ter aceitado essa live. Vem mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco. Eu sei o quanto que é difícil a nossa vida corrida no dia a dia, mas o senhor veio se doar. 1h30, porque a gente teve problemas aí na nossa internet, mas faz parte do processo. Doutor Miguel, pode contar conosco da Nova Era da Saúde. O dia e o horário que o senhor quiser, pode chamar a gente, tá? Eu estou, de coração, agradecendo a sua participação aqui, né, na Nova Era da Saúde. Seja bem-vindo, as portas vão estar sempre abertas aí para o senhor também. Quero participar de todos os grupos, posso contribuir também com a minha área de envelhecimento, com a minha formação. Né? Eu acho que a gente está aqui para somar, para ajudar o paciente como um todo, esse coração que a orto traz, né? Da gente ter essa visão de chamar o colega e ajudar e participar aí na melhoria da saúde e qualidade de vida para os pacientes. Bom, gente, o doutor Miguel, então, hoje veio compartilhar com a gente o lançamento da 2ª edição do livro dele de medicina ortomolecular, essa medicina que cada vez mais ganha novos adeptos. Quem chegou agora na live, que eu estou vendo que tem gente chegando aí atrasado, dá uma rebobinada depois, assiste, que ela está fantástica, tá? Trazendo aí todos os benefícios e aprendizado que o livro do Dr. Miguel vai trazer para vocês, para quem não está na medicina ortomolecular, quebrar e vencer a primeira barreira, para quem já está, melhorar as conexões. Vitamina é ciência médica, né, doutor Miguel? A gente não pode abrir mão disso. Bioquímica é conhecimento médico, vale a pena a gente rebobinar um pouquinho e voltar lá atrás e repensar aí como que a gente está tratando o nosso paciente, trazendo aí para eles melhorias não só na saúde. Eu tenho certeza que nós médicos conseguimos, se não for para melhorar a saúde dos nossos parentes, que a gente melhora do nosso paciente, a nossa mesmo. Porque santo de casa, às vezes, não faz milagre, né? A gente fala assim. Mas eu volto de coração agradecendo o senhor, cada minuto, cada carinho, cada perturbação que eu entrei em contato. Doutor Miguel, ajuda, vamos combinar live. E ele sempre à disposição aí, uma pessoa fantástica, com o coração aberto, que está ajudando a gente aí na divulgação de mais saúde para os nossos pacientes no nosso dia a dia.
Doutor Miguel, eu vou encerrando a live de hoje com esses agradecimentos, reforçando aí para os médicos o conhecimento do senhor e essa contribuição que o senhor está deixando aí na nossa jornada médica brasileira, uma das medicinas que mais avança no mundo. Eu estou na Europa e vejo quanto... Por que eu venho para o Brasil, gente? Porque aqui eu aprendo muito, tem pessoas fantásticas aqui, como o doutor Miguel, e por isso que eu não largo essa terrinha, eu estou lá e tocar, eu aprendo lá também, mas eu aprendo muito mais aqui, e é de coração que eu agradeço aí a participação do senhor. Eu quem agradeço pela confiança, pela nossa nova amizade, e espero ser útil. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição sempre. Sim, muito obrigado. Doutor Miguel, depois eu vou compartilhar o seu grupo com os meus alunos também, para a gente fazer essa integração aí. E, com certeza, deixa só essa turma aí chegar. A gente vai estar fazendo aí diversas lives. Eu estou com a doutora Célia também, Regina. É uma pessoa fantástica de fitoterapia, trazendo conhecimento, nossa, maravilhoso. É tanto médico bom brasileiro, sabe? É você, é tanta gente boa. Eu fico aqui a noite inteira conversando, a gente não tem tempo para isso, mas eu gostaria de reforçar toda a sua contribuição para o nosso grupo, a importância de ter o senhor aqui. Eu estou realmente emocionada com essa live aí. Estava nervosa que estava atrasando. Eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por tê-lo aqui conosco. Eu vou estar convidando o senhor lá para depois do curso. A gente está fazendo aí a live de mineralograma, que o senhor vai ficar devendo aí para a gente, com esse conhecimento fantástico que o senhor tem, e avisar, gente, para quem vai participar da jornada, para acompanhar a gente aqui no canal, ou lá no meu canal do Instagram, que eu vou estar divulgando as próximas lives. Sabe, de vida de médico é complicada, né? Né, doutor Miguel? É segunda, outra é quarta, é o que dá. A gente também deixa gravado para assistir quando puder, vai assistindo devagarzinho no carro. Esse que é a nossa contribuição, tecnologia agora é para isso. O carro é meio perigoso, hein? Mas só escutando, vai lá ouvindo, né? Vai escutando a gente, vai ouvindo. Então, a gente está aqui para mostrar que existe uma nova medicina surgindo por aí. A gente está nessa nova era da saúde, contribuindo cada vez mais para nós médicos fazer uma medicina melhor, fazer uma medicina com amor, que é o que a gente, né, preserva desde que a gente passa lá no vestibular, que a gente ingressa na medicina, a gente quer isso. Tá? E a medicina ortomolecular como uma oportunidade para a gente trazer saúde e qualidade de vida para os nossos pacientes, que estão cada vez mais doentes, as pessoas estão cada vez mais colecionando doenças crônicas, está se aumentando mais, a Europa vive isso, né? A gente ganhou longevidade, mas nós estamos antecipando o surgimento de doenças crônicas, a gente está vivendo mais tempo com doença crônica, e a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, a gente aprende isso com pessoas como aí o Dr. Miguel Curto, trazendo a medicina ortomolecular para a nossa rotina médica. Tá bom? Dr. Miguel, agradecida de coração. Uma boa noite. Obrigada pela participação aqui. Obrigada. Tamo junto. Vamos. Obrigada, doutor Miguel. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, eu. Obrigada.